Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 49. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem desta manhã será apenas até o versículo 28. Gênesis 49, todo o capítulo como leitura, mas a mensagem até o versículo 28. Gênesis 49, essa é a palavra poderosa do nosso Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já recaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se, como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Áser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo,
sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultaria o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Het. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, estamos chegando ao final desse livro maravilhoso, um livro de começos, mas também de fins, um livro que fala sobre nascimentos maravilhosos e mortes marcantes. Estamos aqui, ó Deus, no último suspiro praticamente de Jacó, em que ele abençoa seus filhos, em que ele abençoa neles todo o povo de Deus. Ó Senhor, nos ajuda nessa manhã a entendermos essas bênçãos proféticas, a entendermos as lições que ainda permanecem para nós hoje como teu povo da aliança. E nos ajuda principalmente a ver a glória do teu Filho amado, o leão da tribo de Judá, aquele que de fato venceu e abriu o livro e nos conquistou e garantiu a salvação que não nos era possível. Tende misericórdia dessa manhã, ó Deus, daqueles que ainda não alcançaram essa salvação e jamais alcançarão, se não se arrependerem, se não se prostrarem diante desse Rei maravilhoso, descendente de Davi, que agora, nesse momento, proclama essa palavra a nós, para que nos prostremos mais uma vez diante dos seus pés. Tende misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. É que nós oramos. Amém. Amém. Todos aqui sabem que diante da morte, principalmente de pessoas com muitos bens, um inventário precisa ser feito. O que é esse inventário, então? Na hora da morte de uma pessoa, instantaneamente o seu patrimônio, os seus bens, direitos e dívidas, inclusive, passam a ser uma coisa só, em verdadeira universalidade, a qual é transmitida imediatamente aos herdeiros. Talvez aqui alguém já tenha se preocupado com isso, ou já deixou um testamento, ou sabe que lá na frente, para evitar possíveis brigas ou guerras familiares, já pensa num inventário. E ao tratar desse tema, me veio à mente como várias pessoas famosas e ricas no mundo acabam não deixando toda a sua fortuna para os seus filhos, dizendo que eles também precisam aprender o valor do trabalho, o valor de acordar cedo e lutar duramente para ter o pão. Como é que você se comportaria diante de um pai extremamente rico que deixaria para você não todos os milhões ou bilhões que ele tem, mas deixaria alguma coisa para que você pudesse não se mimar ou não perder de vista aquilo que de fato Deus estabeleceu como fonte primária de riqueza, ou seja, o trabalho do homem. Nós estamos diante de um inventário que não é comum, um inventário de um pai riquíssimo, não apenas materialmente, mas principalmente com bênçãos espirituais, e ele, diferentemente de algum famoso e rico desse mundo, ele não vai deixar de abençoar os seus filhos com absolutamente nenhuma bênção. Ele vai dar proporcionalmente a cada um de seus filhos, os 12 aqui, aquilo que lhe é devido. E esse texto vem nos mostrar então a sequência que já começamos a ver nos capítulos anteriores.
desse homem morrendo e ainda abençoando. Ele chega ao Egito e ele abençoa Faraó. Ele já está praticamente no seu leito de morte. Ele se levanta sobre o seu cajado e adora a Deus no momento em que ele abençoa e adota os filhos de José como sendo os seus próprios filhos. E aqui nós vemos então o restante dos filhos de Jacó sendo abençoados e recebendo herança do seu pai. A primeira parte de Gênesis 49 vem nos ensinar então que as bênçãos proféticas de Jacó oferecem uma herança material sem dúvida, mas principalmente uma herança espiritual. O final de Gênesis vem tratar de morte e herança. Não poderia ser diferente. Mas mais do que uma herança meramente material, que é importante, que é deixada, que faz sentido, uma herança espiritual é ainda mais enfatizada. Esse texto se divide facilmente. Algumas pessoas dividem o texto em 12 pontos, tratando de cada bênção especificamente. Nós trataremos desse texto a partir de algumas divisões. Nós trataremos desse texto em 4 pontos. E o primeiro deles se manifesta por meio da bênção de Rúben, Simeão e Levi. Uma bênção que não parece uma bênção, mas que nos ajuda a entender então que inventário é esse que Jacó está deixando para os seus irmãos, para os seus filhos, para o povo de Israel e para nós hoje, como Israel de Deus na nova aliança. Gênesis 49, leamos mais uma vez os versículos 1 a 7. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Ora, o inventário não começa de uma forma tão positiva. Nós chamamos isso aqui de bênçãos proféticas de Jacó, mas esses versículos primeiros não parecem abençoar. E nós sabemos que esse não é o caso. Nós podemos voltar aqui, inclusive aquele momento em que Deus estabelece a promessa do Messias em Gênesis 3,15, e ele parece então apenas amaldiçoar tanto o homem quanto a mulher. Mas nós vemos que no meio daqueles castigos, no meio do tratamento do pecado, existe graça, e mais graça, existem bênçãos. E aqui nós podemos entender então, para que compreendamos que se trata sim de bênçãos, que esses filhos, Rúben, Simeão e Levi, poderiam ter sido deserdados. Eles fizeram coisas terríveis. Nos é lembrado aqui, é trazido à nossa memória o pecado grotesco de Rúben, que se deitou com uma das concubinas de seu pai. Aquele assassinato em massa de Levi e Simeão em relação aos da terra de Siquém. Pecados gravíssimos que não são suficientes para que a graça do Senhor não seja mais derramada sobre esses homens. Veja uma lição que nos é trazida aqui. Não há absolutamente pecado algum que não possa ser coberto pela graça de Deus. Entretanto, o pecado deixa marcas. A graça do Senhor não é uma liberdade
dada aos seus filhos para que possamos viver de qualquer maneira, sem esperar que esse pecado venha então trazer consequências terríveis para as nossas vidas. É exatamente isso que nos está sendo lembrado nessa primeira parte do inventário bendito de Jacó. E é interessante que a conexão feita não apenas para os filhos de Jacó naquele momento, mas para nós hoje, filhos de Jacó também, se dá no versículo 1. Quando o texto nos diz que Jacó ajunta os seus filhos, ajunta os seus familiares, é uma reunião de despedida sem dúvida alguma, e aquilo está acontecendo para que Jacó lhes dissesse o que aconteceria nos dias vindouros. E aqui nós poderíamos ter a tradução nos últimos dias. E nós nos lembramos que a nova aliança trata dessa expressão, nos últimos dias. E infelizmente, por causa de uma escatologia que não flui das Escrituras, muitos aqui ainda acreditam que os últimos dias não chegaram. Nós tratamos a expressão últimos dias como algo que ainda está no futuro, quando claramente na nova aliança, quando essas expressões ou expressões paralelas aparecem, já estamos falando do momento em que Jesus Cristo veio ao mundo e estabeleceu então aquilo que foi inclusive profetizado por Jacó nesses versículos. Nós estamos vivendo os últimos dias desde a chegada de Jesus ao mundo. Sim, para o Antigo Testamento eram dias vindouros que incluíam algumas coisas da história deles. Eles entrariam na Terra Prometida, profecias seriam cumpridas naquele momento, mas a principal delas, a vinda do Messias, obviamente só aconteceria com a concepção e nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas palavras não são apenas para os filhos de Jacó daquele tempo, mas são para nós hoje, que experimentamos os últimos dias. E nós já fomos lembrados do quanto o pecado deixa marcas, mas como a graça do Senhor é superior a tudo isso. Como é que Rúben é abençoado então? Porque ele permanece na aliança, ele continua sendo uma das 12 tribos, mas Deus o lembra, no versículo 4, que ele é instável como a água. Aqui a tradução está como impetuoso, mas a tradução mais apropriada seria essa ideia de instabilidade. Rúben não tinha domínio próprio, ele não conseguia se controlar, ele não tinha consistência. E essa é uma base para pecados terríveis, sendo isso mesmo um pecado. E nós precisamos aprender então aqui com aquele que era o primogênito em nascimento, a como buscarmos no Espírito Santo o domínio próprio. Nós temos em Rúben e em Levi e Simeão dois extremos. Rúben demonstra essa inconsistência, essa instabilidade, e por isso, de jeito nenhum, ele poderia ser de fato o primogênito entre os seus irmãos. Apesar do seu nascimento lhe conceder essa bênção ou característica, ele não podia, e Deus está aqui preservando o seu povo. Deus está aqui demonstrando a sua graça e nos ensinando nesta manhã o quanto é ruim sermos crentes, filhos da aliança, instáveis como a água. É imprescindível que busquemos um equilíbrio. E nós temos em Rúben, então, esse extremo, que é, num certo sentido, não um empecilho para que seu pai ainda lhe conceda parte da herança física. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 13. Josué capítulo 13, nós vamos precisar ir a alguns textos paralelos nessa manhã. Josué capítulo 13, versículos 15 e 16. Josué 13, 15 e 16. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Rúben, segundo as suas famílias,
começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. E os versículos seguintes continuam mostrando essa herança física. Parte da terra seria desse homem instável com a água, desse homem que cometeu incesto e adultério em relação ao seu próprio pai. O pecado, sem dúvida alguma, ele pode ser coberto pela graça de Deus, mas ele deixa consequências. Percebam também, meus irmãos, que nessa primeira parte, incluindo o segundo ponto, nós temos aqui bênçãos materiais sendo enfatizadas. Mais uma vez eu quero ressaltar, bênçãos materiais são legítimas. Heranças garantem também bênçãos materiais. Mas o que esse inventário de Jacó quer nos mostrar? Que bênçãos espirituais são infinitamente mais importantes do que qualquer pedaço de terra ou fortuna que nós possamos receber dos nossos pais. A ênfase de Rúben, então, é a sua instabilidade, mas a sua manutenção no povo, recebendo parte da terra. Qual é o extremo de Simeão e Levi agora? Ao contrário da instabilidade de Rúben, eles eram homens extremamente estáveis até demais. Eles sabiam o que eles queriam, a ponto de poder enganar um povo inteiro, circuncidando-os para que eles estivessem fracos e doentes e fossem atacados e assassinados em massa. Nós temos também aqui o pecado do orgulho, da soberba, da teimosia talvez, daquele que não sabe dar o braço a torcer, daquele que está sempre certo e cujas convicções o levam a tomar atitudes, mesmo que ele tenha que pedir perdão por elas depois. Instabilidade e orgulho, inconsistência e teimosia, coisas que certamente refletem as nossas vidas hoje. Simeão e Levi também não são deserdados, muito pelo contrário. Eles aqui, como é dito, não recebem uma porção da terra como o próprio Rúben recebeu. Jacó é bem claro, eles seriam espalhados em Israel, divididos em Jacó. O versículo 7 diz, e por favor abra sua Bíblia em Josué 19. Josué 19, versículo 1. Josué 19, versículo 1 diz: saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Eles não tinham terra própria. Eles foram espalhados pela terra, mas a terra que eles receberam era juntamente com Judá. Isso aqui vai ser maravilhoso, obviamente, mais tarde no sermão, para mostrar ainda a graça de Deus sobre esse povo. Deus pune, mas dá graça. Deus trata do pecado, mas oferece misericórdia. E que misericórdia maior não recebeu aqui Levi? Pois o pecado foi grosseiro, grave. Ele também não receberia terra, mas por quê? Porque ele seria espalhado por toda a nação, sendo o povo levita. Os representantes e os sacerdotes de Deus no meio do povo. Conseguem ver a bênção do Senhor nesses primeiros versículos? Conseguem ver então como o nosso Deus é o mesmo que trata do pecado e oferece tudo aquilo que precisamos para nos livrar do pecado, nos arrependermos e não voltarmos a pecar mais. Deus lida com o pecado do seu povo e oferece esperança à igreja. Esses homens aqui somos nós. Nós nessa manhã podemos fazer uma oração rogando ao Espírito Santo que nos ajude então a
a permanecer no equilíbrio santo do fruto do Espírito, que é domínio próprio, longanimidade e tantas outras características não demonstradas por Rúben, Simeão e Levi. Essa é a bênção então para esses primeiros filhos, a bênção para o povo de uma forma geral. E a partir então agora do versículo 13 até o 21, nós vemos a bênção de Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser e Naftali. Nós vamos ver cada um rapidamente, a partir do versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Nós vamos perceber então aqui duas características. Primeiro, de Zebulon até Naftali, nós vemos aqui irmãos recebendo principalmente herança física e material. Mas mesmo no meio de tudo isso, bênçãos espirituais, mesmo que pequenas ou pontuais, para mostrar que uma coisa nunca deve estar sem a outra. Nós vemos aqui em Zebulon então uma prosperidade marítima. Ele estaria na costa, ele estaria no litoral. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33. Versículos 18 e 19. Deuteronômio 33, 18 e 19. Diz Zebulon, disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu Issacar nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Meus irmãos, aqui Deus está falando a respeito desse comércio exterior que Zebulon coordenaria ou organizaria e receberia muitas bênçãos disso. E nós sabemos então que morar na praia, no litoral, já é uma bênção em si. Nós sabemos muito bem disso aqui, morando em Teresina, a única capital que não é na costa, no Nordeste. E quando surge um feriado prolongado, a primeira coisa que vem à mente é: será que vai dar para dar um pulinho dos Correia? E vejam então que bênção essa tribo recebe, mas parece então que a ênfase está apenas nisso. Uma prosperidade marítima que é confirmada, inclusive mais à frente, quando o povo já está estabelecido. Vejamos então, nesses versículos, que todas essas bênçãos, por mais maravilhosas que sejam, elas não são suficientes e nem podem ser. E sem dúvida alguma é o que parece que nós mais buscamos nessa vida. E no futuro dos nossos filhos, Zebulon recebe uma bênção maravilhosa, mas não suficiente. Issacar, por sua vez, vejam aí o versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros da carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Esse homem também essa tribo também é colocada em uma parte fértil da terra. Eles recebem bênçãos materiais, mas aqui nós vemos um pecado grave, quando nos acomodamos ou nos contentamos com essas bênçãos. Claramente aqui, Issacar é referido como alguém complacente, talvez alguém preguiçoso, alguém que acaba em escravidão, em trabalho servil, porque não entendeu que bênçãos materiais não são suficientes. Bênçãos materiais podem facilmente nos enganar. E nós sabemos o quão complacentes nós podemos ser. Depois que nós passamos naquele concurso
temos aquele trabalho ou qualquer coisa que nos dá aquilo que nós precisamos nessa vida. Issacar, sem dúvida alguma, recebe bênção material maravilhosa, mas o pecado aqui referente a isso é ainda mais evidente. A tribo de Dan, versículos 16 e 17: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dois textos resumem para nós a herança de Dan de forma maravilhosa. Juízes 18, por favor. Juízes 18. Versículos 30 e 31. Juízes 18, 30 e 31. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, Dan é descrito para nós como sendo um povo representado pela serpente, a imagem que durante toda a Escritura nos mostra algo negativo. E aqui nós temos a introdução oficial de idolatria no meio do povo de Deus por meio dos Danitas. Sem dúvida alguma, uma tribo também abençoada materialmente, nos mostrando como a mera bênção material pode facilmente desembocar em idolatria. Mas Jacó foi bem claro: Dan seria como juiz no meio do povo. E agora Juízes 16, versículo 28. Juízes 16, versículo 28. Vocês conhecem bem esse texto. O texto que fala sobre o danita mais famoso da Bíblia. Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E nós sabemos ali que Sansão, ele é instrumento de Deus para exercer vingança sobre aqueles filisteus. Ou seja, uma tribo reunindo tanto idolatria como libertação do Senhor. E essa é a representação do povo de Deus, que deveria apenas representar a salvação e a adoração, mas que vez por outra se vê ainda caindo na tentação da idolatria. É por isso que nesse momento, voltando a Gênesis 49, no versículo 18, uma vez que Jacó já fez parte do seu inventário, ele parece fazer uma salvação, uma oração dizendo: a tua salvação espero, ó Senhor. Olha que coisa maravilhosa desse homem que está morrendo. Ele está ao mesmo tempo abençoando e profetizando a respeito do futuro dos seus filhos, e ele sabe que ao dizer isso, eles ainda estão no Egito. Eles passariam ainda quase 400 anos ali, mas ele sabe que eles sairiam e que herdariam todas essas coisas que ele estava aqui dizendo. É a esperança de um homem em relação à salvação de Deus, o nosso bem mais precioso, aquilo que faz até mesmo as bênçãos materiais com um certo sentido para nós e um certo propósito. Jacó ora e continua então as bênçãos aos seus filhos. O próximo é Gad, versículo 19. Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Nós vemos Gad aqui também representado. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas,
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, homens para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Sem dúvida alguma, desde a profecia de Jacó até aquele momento no livro de Juízes, nós vemos aqui Gade como essa força militar da nação de Israel. Homens preparadíssimos para a guerra, homens que demonstravam muito poder físico e bélico, mas que demonstram para nós também a sua insuficiência. Estamos nos aproximando do 7 de setembro, estamos nos aproximando mais uma vez daqueles desfiles maravilhosos que lembram o poderio bélico do Brasil. E nós suspiramos naquele dia e falamos: graças a Deus pelos caças que o Brasil tem, pelos tanques que o Brasil tem. Ah, se os Estados Unidos quiserem vir tomar a Amazônia de nós, estamos preparados. E nós sabemos que isso não é verdade. E nós olhamos para a Coreia do Norte com seus desfiles bélicos, e nós olhamos para todos os países achando que isso é a esperança de uma nação, e não é. Nada contra os exércitos, muito pelo contrário, são bíblicos e precisam existir. Mas todas essas imagens, meus irmãos, vão nos mostrando o quanto prosperidade material, herança física, terra e mais terra, mesmo que no litoral, não são suficientes. É por isso que Jacó orou: a tua salvação espero, ó Senhor. Venha nos resgatar de nós mesmos, nos coloca o foco correto. E ele continua no versículo 20, agora ele abençoa Aser. Ele diz: o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais mais uma vez. Não nesse texto, mas ao longo de toda a Escritura, nós vemos aqui essa tribo recebendo também uma parte no litoral do Monte Carmelo, ao norte do Monte Carmelo. Também, mais uma vez, a ênfase nisso. Pão abundante. A tribo era responsável, inclusive, pela comida da realeza. Delícias reais. Mas a informação mais importante acerca dessa tribo se encontra lá no Evangelho de Lucas. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Veja como o Espírito Santo vai nos dando essas pistas para que nós percebamos a real importância das bênçãos proféticas de Jacó e tudo o que aconteceu com o povo depois disso. Lucas 2,36 diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. E nós vemos então ali aquela mulher esperando Jesus Cristo, esperando o Messias. É como se aquela descendente de Aser pudesse orar com o patriarca Jacó: a tua salvação espero, ó Senhor. É esse o nosso maior desejo hoje. Sim, inclusive para nós que já temos a salvação do Senhor. Se Ele nos salvou de uma vez por todas. Mas quanto mais salvação nós precisamos? Toda ela. Porque como nós vimos aqui, todas essas bênçãos, todas essas heranças, quando nós pensamos sobre a nossa herança ou a nossa vida, sem dúvida alguma somos guiados ou atraídos muito mais pela questão física e material do que pela bênção espiritual. Jacó continua, e ele abençoa então o último dos seus filhos nessa parte intermediária que é Naftali. Versículo 21, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Naftali
também recebeu uma herança em um território muito fértil e de lindas paisagens na terra de Israel. Mas qual é também a principal menção acerca dessa tribo? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 15. Mateus capítulo 4, versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A gente pode ver o 16 também. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É como se não importasse então o que aconteceu na terra de Naftali, desde esse momento da bênção profética até o momento da vinda do Cordeiro. É claro que essa história é importante, é claro que ela é relevante, mas ela fica quase que sem importância alguma diante daquele momento glorioso em que Jesus Cristo visita a Galileia dos gentios para oferecer a eles a salvação, a paz e a luz. Nessas bênçãos aqui, nós vemos sem dúvida alguma bênçãos físicas com uma pitada de bênção espiritual. Mas o inventário continua. E obviamente nos dois próximos pontos, nós temos uma inversão disso. Nós temos agora, então, a partir da bênção de José e de Benjamim, uma ênfase no espiritual, e principalmente isso em José. Vejam aí versículos 22 a 26. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Isso aqui, no mínimo, nos mostra mais uma vez como José era o preferido de Jacó. Mas não é só isso que a Bíblia quer nos mostrar. A Bíblia quer nos mostrar aqui também, diferentemente dos primeiros filhos, que parecem ter recebido uma bênção amaldiçoada ou uma maldição abençoada de seu pai por causa de seus delitos e pecados. E aqui nós vemos o contrário também. E a gente precisa se encorajar por isso. Viver de acordo com a santidade de Deus traz recompensas, sim, nem que seja o agrado de Deus. Não. Essas bênçãos proféticas estão longe de nos ensinar um toma lá da cá, uma teologia da prosperidade falsa, não. Mas elas nos ensinam, se pecados são cobertos pela graça de Deus, mas deixam marcas, da mesma maneira, uma vida de santidade que traz perseguições e misérias, também deixa suas marcas maravilhosas. E aqui nós vemos a bênção de José, sem dúvida alguma, sendo mais espiritualmente abençoada do que qualquer outro. Basta vermos aqui um próprio relato. José é ramo frutífero, flecheiros tentaram acabar com ele, mas ele foi preservado. E Jacó lembra aqui pelo menos 5 nomes de Deus diferentes, mostrando bênção sobre bênção na vida desse homem. Poderoso de Jacó, pastor e pedra de Israel, Deus de teu pai, o Todo-Poderoso. E ele vai dizendo bênçãos, bênçãos, bênçãos. E da mesma maneira que nós podemos olhar para a descendência de um grande teólogo e pastor, fiel a Deus, Jonathan Edwards, e pegar a sua descendência e ver ali homens, não apenas líderes, mas espiritualmente preparados,
e fazendo a vontade de Deus por várias gerações. Nós vemos aqui, saindo de José, os seus descendentes, Josué, Débora, Samuel, Gideão, Jefité, etc. É isso que nós esperamos da nossa descendência. É para isso que temos preparado os nossos filhos, que vão preparar os nossos netos, que vão preparar os nossos bisnetos para serem homens e mulheres do Senhor, que dizem: a tua salvação espero, ó Senhor. Sem dúvida alguma, com bênçãos materiais, com bênçãos físicas, uma coisa não exclui a outra, mas parece que nas nossas vidas, a bênção física parece sempre excluir a bênção espiritual. A bênção física parece sempre ter a prioridade. É só olharmos para o nosso tempo, para a nossa agenda, para as nossas motivações. E porque nós queremos ir para o litoral, é para curtir a praia, não é para estar com o povo de Deus daquele lugar, ter comunhão com aqueles que são herdeiros como nós. E aqui então, para demonstrar um contraponto, nós vemos a bênção de Benjamim, nos mostrando que, tanto quanto José, ele também era o filho preferido, porque era um filho de Raquel, mas ele é descrito aqui como um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Vimos lá atrás e desmistificamos essa ideia de que José não era o filho mimado de Jacó. Nossas crianças aprendem isso na escola dominical, nós aprendemos isso a nossa vida inteira, que porque ele era mimadinho, ele foi perseguido pelos seus irmãos, e a verdade não é essa, nós sabemos. Se tem alguém aqui que demonstra ser o filho mimado de Jacó, sem dúvida alguma é Benjamim. Porque nós vemos em dois textos o que um filho mimado pode se tornar lá na frente. Abra por favor a sua Bíblia em Juízes 20. Juízes 20, versículo 3. O relato é bem maior, você pode ver isso depois em Juízes 19 e Juízes 20 também. Mas o versículo 3 nos resume bem a questão. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Os filhos de Benjamim, os da tribo de Benjamim, pegaram uma mulher e a abusaram. A mulher, a concubina de um levita, cometeram tamanho ultraje na terra de Israel e geraram por causa disso uma guerra civil entre tribos. Esse é o filho mimado de Jacó, que era como um lobo, sem dúvida alguma, um lobo que despedaça. Mas a maior representação de um benjamita nesse sentido é o próprio rei Saul, lindo, maravilhoso, alto, aquele que certamente era para ser o rei de Israel. E nós sabemos a história, é tirado do trono. O Espírito Santo que o ungia para ser rei, retirado dele. E ele então se demonstra como um inimigo do povo, tentando destruir o verdadeiro rei Davi. Mas não era para ser uma bênção positiva os filhos preferidos de Jacó? José claramente é demonstrado assim, mas Benjamim, tendo esses dois relatos sobre ele, e nós nos lembramos que Saul é o maior representante, pecaminosamente falando, mas Paulo é o representante da graça de Deus na vida de uma tribo mimada. Paulo se declara como alguém da tribo de Benjamim. E nós sabemos o quanto Saulo era um lobo devorador, matando e assassinando cristãos, até o momento que a graça de Deus, a salvação do Senhor invade a sua vida, e ele se torna agora um lobo missionário, um devorador,
passa e vai repartir os despojos, mas agora o despojo de Paulo pelo poder do Espírito são povos e mais povos salvos pela graça de Deus. A gente tem visto isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Que inventário maravilhoso! Que heranças gloriosas e didáticas para nos ensinar hoje o nosso papel e a nossa função como povo de Deus, e principalmente agora para entendermos por que a bênção de Judá ela é deixada por último e recebe toda importância ou maior importância nesse texto. Versículos 8 a 12, e aqui nós terminamos. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Mais uma vez, o nosso cérebro não consegue compreender o tamanho da graça de Deus. Pegando esse homem, que havia sido aquele que planejou vender José para receber dinheiro, que havia deitado com a sua própria nora, achando que ela era uma prostituta cultica. Nós vemos toda essa desgraça agora sendo transformada em bênção maravilhosa. Nós vimos lá atrás como ao longo dessa história de José, que é a história de Jacó, Judá vai se arrependendo, Jacó vai assumindo a posição que ele sempre deveria ter, para nesse momento de fato ser o ancestral de Jesus Cristo, aquele que viria para cumprir todas essas manifestações aqui. Ou seja, José aqui, ele é descrito como aquele que foi distinguido entre os irmãos, mas até José agora empalidece diante da preeminência de Judá. Judá e não José é o ancestral do Messias. Ele tem a preeminência. Judá, no versículo 8, é dito sobre ele que os irmãos louvarão, e que a mão dele estaria sobre a cerviz de seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinariam a ele. Olha, isso tinha acontecido com José, isso tinha sido concretizado a partir daquele sonho de José, mas agora é Judá quem vai receber essa herança e essa bênção. E por que isso? Porque ele tem todo o poder, e a imagem aqui é maravilhosa. No versículo 9, nos versículos 9 e 10, a ideia do leão, que é como um rei, cujo cetro não se arredará de Judá. Poder magnífico. Não por acaso o autor e escritor cristão C.S. Lewis usa a imagem na sua obra de Nárnia para falar de um leão Aslan, que é a esperança, é a proteção, é tudo de bom naquele povo. Sim, ele negava fazer qualquer associação de Aslan com Jesus Cristo, mas o paralelismo é óbvio. Se você entende um pouquinho das crônicas de Nárnia, você entende de fato que aqui Jacó está usando uma imagem do reino natural, animal, para mostrar o poder que não só Judá teria, mas principalmente o seu herdeiro. E esse poder não seria transformado em meramente destruição, mas traria Siló. O final do versículo 10 diz: até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E Siló aqui é uma palavra que significa paz. Um rei que traria paz para a humanidade
para o seu povo com o seu poder e a sua preeminência. E aqui não apenas bênçãos espirituais, não apenas coisas futuras, mas vejam como os versículos 11 e 12 nos falam dessa abundância maravilhosa que esse reino teria. A abundância tal que vestes seriam lavadas em vinho, olhos cintilantes de vinho e dentes brancos de leite. Imagens, metáforas para nos mostrar o tamanho da riqueza material, física, desse reino de paz, de poder e de preeminência. Meus irmãos, ao longo da história de Israel, nós vemos dois descendentes de Judá cumprindo isso. O primeiro, sem dúvida alguma, o rei Davi. O rei Davi sendo levado ao trono com preeminência, com poder, trazendo paz ao reino, e sem dúvida alguma, o período de maior prosperidade para Israel. Mas o rei Davi, segundo o coração de Deus, pecou. Não pode nem sequer ter o direito de construir o templo. Isso fica a cargo de seu filho Salomão. Mas segundo Samuel 7 nos diz que um descendente de Davi se sentaria para sempre no trono. E todas essas bênçãos proféticas, principalmente a bênção aqui de Judá, aponta para aquele segundo descendente de Jacó, ou de Judá, melhor dizendo. O descendente de Davi também, o Senhor Jesus Cristo, cuja preeminência, poder, paz e prosperidade são incomparáveis. Incomparáveis. Vejam a herança que nós, como povo de Deus, sem que corra nenhum sangue semita ou de Jacó nos nossos corpos, vejam a herança que nós temos, por meio da fé, que o Espírito Santo dá a cada um de nós, para crermos nesse leão de Judá. Olha como termina o texto no versículo 28, pelo menos essa perícope. Gênesis 49, 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Eu lhe pergunto nessa manhã, diante de tudo que foi dito, o que sua vida representa nesse exato momento da sua história, qual é a bênção que lhe cabe? O que é que você merece? O que você já conquistou e quer preservar para os seus filhos? Será que nessa manhã nós realmente, como crentes, entendemos que bênçãos celestiais em Cristo Jesus são infinitamente mais importantes do que qualquer bênção material? Jacó vai morrer, gente. Nós vamos morrer. O que é que nós vamos levar para a era vindoura? Como é que nós nos comportamos diante de tudo isso? Qual é a bênção que cabe aos seus filhos? Como é que nós temos tratado de geração em geração a passagem desse bastão? Nós começamos com esse texto hoje no culto e eu gostaria de terminar com ele. Apocalipse 5, por favor. Apocalipse capítulo 5 nos mostra então porque de fato nós deveríamos todos sair deste culto hoje dizendo como Jacó: a tua salvação eu espero, eu aguardo, ó Senhor. Apocalipse 5, versículos 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Ele é o leão da tribo de Judá, que salva as 12 tribos de Israel, das quais nós fazemos parte. Mas para que ele fosse um leão, ele foi em primeiro lugar um cordeiro. E essa figura é claramente demonstrada aqui. A minha pergunta para você, nessa manhã, é se você vai insistir em rejeitar o cordeiro nesse momento em que ele é oferecido para você. E se isso acontecer, você será certamente presa do leão devorador que está voltando para salvar de uma vez por todas o seu povo e nos mostrar o seu reinado sem fim de preeminência, poder, paz e prosperidade. Qual é a parte da bênção que lhe cabe? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque, apesar da nossa mente limitada pelos efeitos do pecado, o Teu Santo Espírito nos ilumina para vermos esses detalhes tão maravilhosos dessa bênção profética, dessas heranças deixadas aqui por Jacó aos seus filhos, que são bênçãos para nós e herança para nós. Nos ajuda, ó Deus, na nossa luta contra o pecado. Nos ajuda na nossa complacência. Nos ajuda, Senhor, na nossa instabilidade e no nosso orgulho. Nos ajuda, ó Deus, em relação a tantas coisas que foram descritas aqui, que ainda fazem parte do nosso caráter. Ó Deus, nós queremos nos submeter plenamente ao leão da tribo de Judá, aceitando-o como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tenha misericórdia de nós. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.